Olá pessoal, vamos para a aula 379, Introdução da Eletricidade. Vamos à aula. A eletricidade tem esse nome, pessoal, porque os gregos antigos, quando faziam um experimento com o âmbar, tá? O âmbar é uma resina fossilizada de árvore, uma resina, e essa resina, quando tu esfrega ela, por exemplo, em pele de animal, ela fica com um poder, que nós vamos discutir o que é esse poder, eles chamavam de poder. O âmbar, ó, originou essa palavra, elétron, tá? Então, ó, o âmbar que dava esse poder especial é que surge todos os termos, elétron, eletricidade, eletrônico, daí vem essa palavra, então, elétron, âmbar, ok? A eletricidade, ela possui alguns ramos. O primeiro ramo que nós vamos ver é a eletrostática. A eletrostática, como o nome já está dizendo, ó, cargas elétricas estáticas, ok? Depois nós vamos ver a eletrodinâmica, onde as cargas estarão como? Eletrodinâmica? Dinâmica. Os elétrons, as cargas em geral, estarão em movimento. E nós teremos o eletromagnetismo. Todo o magnetismo, na verdade, é uma parte da eletricidade, foi unificado. Antigamente se achava que magnetismo era uma coisa, eletricidade era outra. Hoje em dia a gente sabe que todo fenômeno magnético, na verdade, é um fenômeno elétrico, tá bom? Nós vamos começar nessa aula, depois dessa breve introdução sobre eletricidade. O nosso dia a dia está imerso em fenômenos elétricos, raios, aparelhos da nossa casa em geral que nós usamos, lâmpada elétrica, forno elétrico, televisão, todos esses equipamentos elétricos que nós usamos em casa, né, podem ser estudados na eletricidade. Pois bem, constituição do átomo. Nós vamos falar aqui de um átomo clássico, em que um átomo clássico ele possui um núcleo e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera. Então nós vamos pegar aqui um modelo planetário, um modelo clássico de átomo. Existem modelos mais modernos, modelos quânticos para o átomo, tá? Então, os elétrons ao redor, os elétrons ficam girando, como os planetas giram ao redor do Sol, eles giram ao redor do núcleo. Esses elétrons, eles têm carga elétrica. Nós já vamos falar dessa carga elétrica. No núcleo, nós temos dois entes físicos. Nós temos os prótons, símbolo um pezinho, e nós temos os nêutrons. Então, o núcleo é composto de prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos os elétrons. Então, nós temos elétron ao redor do núcleo, e nós temos próton no núcleo. E nós temos também, Nzinho, os nêutrons. Para o nosso estudo de eletricidade, os nêutrons aqui não terão muita utilidade, porque na eletricidade vai importar aqueles entes físicos que são carregados, possuem uma carga elétrica. O elétron e o próton são esses elementos que têm carga elétrica. O elétron, ele possui uma carga elétrica igual ao do próton em módulo, em valor. A única diferença é que o elétron possui uma carga negativa e o próton possui uma carga positiva. Mas numericamente, prótons e elétrons possuem o mesmo valor de carga elétrica. Essa carga elétrica, quando eles não sabiam quanto era, eles chamavam aqui de menos E e aqui de mais E. Esse E é de carga elementar, cada elemento de carga. Tá? Só que mais tarde foi calculado quanto cada um elemento de carga, cada um elétron ou cada um próton possuíam de carga elétrica. Em homenagem a
Charles Agustin Coulomb, a carga elétrica em módulo tem um valor de aproximadamente 1,6 vezes 10 na menos 19 cesão. O que é cesão? Coulomb, tá? Foi uma homenagem feita ao Charles Agustin Coulomb, por isso esse C maiúsculo. Então, cada um elétron tem menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, e cada próton tem mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aí o aluno pode pensar historicamente, quem é que mediu a carga de um elétron ou de um próton? O que o aluno responde? Coulomb. Não foi o Coulomb. Como não? Mas foi uma homenagem, não significa que foi ele que calculou. Quem fez isso foi um cara chamado Millikan, o sobrenome dele Millikan, fez um experimento da gota de óleo, mais tarde eu comento com vocês, tá? Mas então tá aqui, cada próton, cada elétron dentro de um corpo, porque nós sabemos que todos os corpos, por exemplo, esse pincel atômico é feito de átomos. Dentro desses átomos, os átomos são como peças de Lego. Tu pega pecinhas pequenas e vai formando algo maior. Então as peças do Lego seriam os átomos. Assim como tem peças diferentes no brinquedo Lego, existe também átomos diferentes. Mas todos os átomos têm de semelhante o quê? Eles eles possuem no núcleo prótons e nêutrons e ao redor elétrons. Os entes físicos que nos interessam são os elétrons, que eu vou chamar de um Ezinho, e os prótons, um Pzinho, porque eles têm carga elétrica. O nêutron, qual é a carga do nêutron? É zero, é nula, não há carga no nêutron. Então, todos os átomos têm cargas elétricas. Um átomo e um corpo, em geral, quando eu pego esse pincel aqui, ele é neutro. Ele não é carregado, ele é neutro. Qual é a definição de um corpo? Agora não é um átomo, é um corpo que é neutro. Como é que eu pego esse pincel aqui, esse controle remoto, essa camiseta, como é que eu sei que ela está neutra? Ela é cheia de átomos, todos esses corpos têm átomos, têm moléculas, mas eu sei que esse corpo é neutro se o número total de cargas, o quê? Negativas, número de elétrons, é igual ao número total de cargas positivas. Então eu somo todos os prótons que tem nesse corpo e todos os elétrons, e o número de prótons deu igual ao número de elétrons. Agora, quando, por algum motivo que nós não estamos ainda discutindo, mas nós vamos discutir, o número de elétrons for diferente do número de prótons, ou seja, ou eu tenho, quais as duas opções, se o número de prótons é diferente do número de elétrons? Ou eu tenho um número de elétrons, o quê? Maior que o número de prótons, ou eu tenho um número de elétrons menor que o número de prótons. Ou eu tenho mais elétrons ou mais prótons. Então, se for igual, ele é neutro. Agora, se ele tiver mais elétrons ou mais prótons, ele é dito carregado ou eletrizado. Tem um outro nome, eletrizado também para um corpo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui que eu tenho um corpo que está neutro. Nzinho de neutro. O corpo inteiro... Nota, não estou falando que ele é um nêutron. O corpo inteiro tem prótons, tem elétrons, tem nêutrons? Tem. Mas o número de prótons... Vou botar aqui só. Claro que o número é muito grande, né, pessoal? Mas, olha aqui o que acontece. Vamos supor que tenham 2 prótons e 2 elétrons. Não é só isso que tem no corpo, mas vamos inventar aqui. Tem um número de 2 prótons e 2 elétrons. Então, se o número é igual, eu digo, esse corpo aqui é neutro. Como é que eu faço que esse corpo que é neutro, como se faz, nós vamos ver nas próximas aulas. Agora, aqui, para que ele fique negativo, carregado negativamente esse corpo, o que eu vou fazer com esse corpo? Para ficar o número de elétrons maior que o número de prótons, olha o que eu faço. Eu vou colocar elétrons a mais no corpo. Colocando elétrons a mais no corpo, olha aqui,
Ah, mas como é que eu faço isso? Não estou ainda dizendo, serão nas próximas aulas. Eu vou colocar elétrons, eu já tinha ali, ó, já tinha 2, então 1, 2, e por algum procedimento, se chamam processos de eletrização, eu vou ali colocar elétrons a mais no corpo. Se tem elétrons a mais, ele está negativamente carregado. Agora, o que o aluno pode pensar? O aluno pode pensar assim, se para deixar o corpo que estava neutro, previamente neutro, carregado negativamente, eu devo colocar elétrons, então para deixar positivo, o que eu faço? Eu não tenho que deixar o número de prótons maior, o que muita gente deve estar pensando aí? Para deixar positivo, professor, eu vou colocar positivos, vou colocar prótons. Não dá. Mas como não, professor? Se eu colocar positivos não fica prótons a mais? O problema é que, escreve aí, tu não pode mexer nos prótons. Mas por que não? Pessoal, os prótons, primeiro em termos de massa, a massa, a carga é numericamente igual, mas a massa do elétron é muito menor que a do próton, cerca de 1.800 vezes menor. Então aqui eu tenho um cara muito pesadão. E outro, o principal motivo, aqui existem, nós vamos aprender na física moderna, que existem forças chamadas forças nucleares que prendem esses caras fortemente. Até eu consigo tirar um próton aqui de dentro, mas não é tarefa fácil. Eu tenho que ter altas energias para arrancar um próton do núcleo. Ter reações nucleares, por isso, do núcleo. Então, eu não consigo facilmente colocar ou tirar prótons. Agora, elétrons, o elétron está lá, na eletrosfera, é muito fácil colocar ou tirar. Então, se eu quero deixar negativo, eu coloco elétrons dentro do corpo. Agora, se eu quiser deixá-lo positivo, um corpo previamente neutro, eu quero deixá-lo positivo, o que eu faço? O número de prótons jamais vai mudar do corpo. Escreve aí, o número de prótons não muda. Então, eu posso colocar elétrons, aí tem elétrons sobrando, ou eu posso, aqui eu vou retirar os 2 que tem, ó. Eu posso retirar elétrons, tá? Retirar elétrons. Escreve aí, não mexer no próton, só posso mexer em quem então? Nos elétrons. Então, tá aqui o corpo, beleza? Aqui o corpo. Eu vou colocar elétrons em excesso, a mais, portanto o corpo ficou negativo. Agora o corpo está neutro, eu retiro, puxo, tiro elétrons. Bom, se eu tiro elétrons, fica faltando elétrons, então sobra cargas positivas, portanto o corpo ficará carregado positivamente. Carregado ou eletrizado negativamente, coloquei. Carregado ou eletrizado positivamente, eu retirei elétrons. Bom, o que mais nós temos aqui para falar da carga elétrica de um corpo? Além de saber que um corpo ele pode possuir então uma carga elétrica, vocês já devem ter ouvido falar em condutores e isolantes de eletricidade. Vou falar um pouquinho mais de carga daqui a pouco, mas vamos falar antes de condutores e isolantes, tá? Pessoal, o que é um condutor de eletricidade e um isolante? Não é estar carregado ou não, é coisa diferente. Coisas diferentes, tá? Existem alguns átomos em que esses elétrons aqui que estão girando ao redor do núcleo, eles estão tão longe do núcleo, que eles não ficam presos ao núcleo. Eles podem ficar dispersos dentro do material. Esses materiais que possuem esses elétrons tão longe, que esses elétrons estão, como é que se diz? Livres dentro do material, possuem elétrons livres. Esses elétrons livres também são chamados elétrons de condução. Nota que eu não estou dizendo que tem elétron a mais, eu estou dizendo que tem um elétron livre para se movimentar dentro daquele material. Esses materiais que possuem essa possibilidade de ter elétrons que se movimentam dentro deles, como exemplo, nós temos aqui os metais. Os metais são ótimos condutores. Então, se eu pegar uma barra de ferro, eu tenho muitos o quê?
elétrons livres. Significa que eu tenho elétrons a mais? Não, a barra de ferro pode ser neutra. Até posso carregar, posso botar elétrons a mais ou a menos. Mas uma coisa é colocar elétrons a mais ou a menos. Outra coisa é fazer o quê? É ter elétrons livres. Agora, os isolantes são aqueles materiais que não possuem cargas elétrons livres. Aqui eu estou usando elétrons, tá? Mas, em geral, não precisa ser só elétrons. Sempre que eu tiver cargas livres para se movimentar, eu posso ter, então, uma condução. Quer ver um exemplo que não é metal e é condutor? Quando eu ponho dentro d'água um sal, ele se dissocia e eu vou ter o quê? Ó, não elétrons, mas cargas. Eu vou ter os íons dentro de por exemplo, dentro da água. Dentro da água não pode ser água pura, tem que ser água com sal. Tá? Que daí dissocia, tem carga cátions e ânions, aí eu terei cargas livres. Então o condutor tem que ter cargas livres. Em geral são os elétrons, mas podem ser nos metais ou pode ser, por exemplo, numa solução iônica. Eu posso ter íons também aqui, ó, íons, tá? Agora, exemplo de isolante, borracha é isolante, tá? Borracha, madeira seca, é isolante. O ar é isolante em condições normais, tá? Então, se eu, por exemplo, pegar um pedaço de plástico e botar na tomada, não faça esse tipo de coisa, vai que dá alguma treta aí, eu vou botar a culpa em mim. Mas eu posso pegar em sala, eu faço isso e mostro para os alunos, né? Eu enfio um pedaço de uma tampinha de caneta de plástico, tá? Nos dois buracos não leva choque. Por que não leva choque? Porque plástico, tá? Plástico é isolante. Agora, eu jamais faria isso com um clips. Um clips metálico. O clipe metálico ia levar choque porque o clips é condutor. Para encerrar a nossa aula, a gente pode falar também, a gente estava falando aqui que cada próton e cada elétron, eles possuem o quê? Uma quantidade de carga. E essa quantidade de carga que cada próton e cada elétron possui foi calculada, eu não te disse como, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Se nós sabemos quanto é a carga de um próton e de um elétron, eu poderia saber quanto é que é a quantidade de carga total no corpo. Qual é a quantidade de carga do corpo? A quantidade de carga do corpo, qual é? Que eu vou chamar, pode chamar de Qzão, Qzinho, tanto faz. A quantidade de carga ou é mais ou é menos. Nós já sabemos que o sinal de mais eu vou usar quando eu retirar elétrons. E o sinal de menos quando eu colocar elétrons. Agora, tem que ver quantos eu coloco ou quantos eu tiro. Aí eu vou ter o N, que é o número que eu coloquei a mais, cuida, ou o número que eu coloquei a menos. Então aqui I vezes E. O que é E? É a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, por exemplo, tem que cuidar. Ó. Eu vou dizer que eu peguei um corpo e o número de prótons desse corpo é 2 vezes 10 na 20 prótons. E o número de elétrons será 5 vezes 10 na 20 elétrons. Notem que eu não vou usar nem o 2 vezes 10 na 20, nem o 5 vezes 10 na 20. Porque o que me interessa para ter carga é ou o excesso de elétrons ou a falta de elétrons. Então o Nzinho, que é o número de elétrons a mais ou a menos, tá? Será quanto? Bom, eu estou vendo que eu tenho mais elétrons. Tá? Tem 5 vezes 10 na 20, aqui tem 2 vezes 10 na 20. Então já sei que eu vou optar pelo sinal negativo. Agora, quantos a mais? Ó? Se eu pegar o número de elétrons menos o número de prótons, eu terei 5 vezes 10 na 20, menos 2 vezes 10 na 20. Então eu terei o Nzinho nessa questão
de 3 vezes 10 na 20. Esse é o número de elétrons que eu tenho a mais. Então, quanto será a carga elétrica desse corpo que está carregado? Ele está carregado. Se ele está carregado, qual é a carga? Bom, aqui ó, quantidade de carga desse corpo será menos, por que menos? Porque devem ter colocado elétrons. Tem a mais, né? Tem 3 vezes 10 na 20 a mais, então menos N vezes E. Quanto é esse N? Aqui, menos 3 vezes 10 na 20 vezes quanto? O E, que é cada elétron ou cada próton tem isso de coulombs. Então, a quantidade de carga menos 3 vezes 1,6 dá menos 4,8 vezes 10 na 20 vezes 10 na menos 19, 10 na 1 coulombs. Portanto, menos 48 coulombs. Essa é a quantidade de carga. Ah, pessoal, eu poderia fazer uma regra de 3? Claro, isso aqui é uma regra de 3. Se um elétron tem isso, então 3 vezes 10 na 20 elétrons serão x coulombs. É uma regra de 3, essa formulazinha aqui. Tá? Então essa aula introdutória, só mostrando o que é um corpo carregado, o que é corpo isolante, o que é um corpo condutor, mostrando que as cargas elétricas vêm por causa do próton, do elétron, tá certo? Então, a aula está encerrada. Agradeço a tua ajuda. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.